Nunca subestime um confronto que a história insiste em repetir. Porque quando duas camisas começam a se encontrar demais, alguma coisa grande está para acontecer. Tem uma situação na Libertadores que quase ninguém fala, mas que muda completamente o jeito que a gente enxerga Palmeiras e Flamengo. E você vai entender agora. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. Imagina você perceber que em mais de 60 anos de Libertadores, só 3 duelos tiveram repetições em finais da competição. 3. E agora, Palmeiras e Flamengo entram para este seleto grupo. Mas tem alguns detalhes que deixam essa repetição ainda mais impressionante. Essa é a primeira vez que uma repetição de final de Libertadores acontece em um intervalo menor do que 10 anos. Nenhuma das grandes rivalidades em decisões de Libertadores aconteceram em períodos inferiores a 10 anos. Foi esse o tempo que foi necessário para que o River Plate e o América de Cali se enfrentassem em finais da competição. Santos e Boca Juniors demorou 40 anos para se repetir. Santos e Peñarol foram 49, quase meio século. Já Palmeiras e Flamengo, 4 anos. É um outro nível de colisão histórica. E é isso que deixa esse vídeo tão importante. Porque quando uma final como essa se repete, ela nunca é só futebol. Ela vira contexto, vira memória, vira trauma, vira revanche. E hoje você vai ver como este fenômeno moldou o Libertadores da América, desde as batalhas dos anos 60 até as decisões modernas. E aí sim, você vai entender por que Palmeiras e Flamengo estão entrando em patamares que pouquíssimas equipes anteriormente alcançaram. A verdade é que repetir uma final da Libertadores não é nem um pouco normal. A competição é tão doida, tão imprevisível, tão cheia de detalhes, que dois clubes chegarem ao topo da competição já parece inacreditavelmente pequenas as possibilidades. Quantos finalistas de Libertadores jamais conseguiram alcançar de novo esse feito? Quantos campeões de Libertadores só conseguiram ser campeões uma vez? Agora, duas equipes voltarem a se enfrentar numa mesma decisão de Libertadores, isso já passa a ser um roteiro cinematográfico. E um desses roteiros começa lá atrás, em 1962, numa final que quase virou batalha medieval. Santos e Peñarol. É aqui que a gente descobre como uma rivalidade continental nasce. Em 1962, Santos e Peñarol alcançaram as finais da Libertadores e disputaram 3 confrontos para decidir o campeão. Sim, 3 confrontos. Vamos chegar lá. O Santos, histórico time dos anos 60, chega para a decisão certo de que faria história. Na primeira partida, em um estádio centenário lotado, Coutinho abre o placar logo aos 5 minutos do jogo. E ele ainda alcança seu segundo gol na partida pouco tempo depois. Um futebol do Santos envolvente. Aquele time de Mengal, Vidoval, Coutinho, Pelé e Pepe era um patamar desconhecido no futebol mundial até aquele momento. Mas a Libertadores, ela não presenteia favoritismo. Muito pelo contrário. O Spencer desconta para o Peñarol, que busca o empate, que corre atrás do resultado, mas Gilmar fecha o gol e o Santos consegue sair vitorioso da primeira partida. Então vem o jogo de volta na Vila Belmiro, e aí, meu amigo, se você acha que final hoje em dia é tensa, é porque você não sabe o que aconteceu em 1962 na Libertadores. Garrafada em árbitro, paralisação de mais de 1 hora, discussão nos vestiários, ameaça de prisão, juiz anulando o gol, dizendo que o jogo já tinha acabado. Oficialmente, o Peñarol venceu a partida de volta por 3-2 na Vila Belmiro, só que o Santos chegou a empatar o jogo que daria o título para a equipe alvinegra. Só que esse empate do Santos, oficialmente, nunca aconteceu, porque o árbitro Carlos Robles já havia terminado o jogo. Na segunda partida, o juiz relatou que o jogo se encerrou aos 51 minutos, ainda faltando 29 minutos para o final oficial de uma partida de futebol. E tudo o que foi jogado do minuto 51 até os 90 minutos foi apenas nada mais além de um amistoso. E ele alegou ainda que só levou o jogo até o final do tempo regulamentar, até os 90 minutos, por medo de represálias por parte da torcida do Santos presente no estádio. É um ponto verdadeiramente surreal até mesmo para padrões sul-americanos, cara. E por causa de todo esse caos, foi necessário o terceiro jogo. Buenos Aires, Monumental de Núñez. Depois de não ter atuado nas 2 partidas anteriores, Pelé estava voltando de lesão, um total clima de guerra após o segundo confronto. O Santos ainda protestava, dizendo que havia sido campeão na partida anterior, mas ainda assim, entra em campo e vence. Vence e convence. Tem gol contra, tem 2 gols de Pelé, um 3-0 e o título garantido. E então, quase 50 anos depois, as equipes se reencontram na grande decisão. Mas dessa vez, nada de guerra, apenas um bom jogo de futebol. Jogo 1, 0-0 no Centenário, fica tudo pra volta no Pacaembu. Jogo 2, Neymar
decide, Neymar joga demais, Danilo, que atualmente é jogador do Flamengo e estará na final de 2025, também marca um dos gols da equipe santista, e o Santos faz 2-1 e leva para casa sua terceira Libertadores da América. Uma repetição histórica entre Santos e Peñarol, mas com um estilo completamente diferente. A batalha campal dos anos 60 deu espaço para o brilho de estrelas como Neymar e Ganso. E é assim que funciona. Rivalidades em Libertadores nunca são parecidas. Elas têm tons diferentes, têm emoções diferentes, têm histórias diferentes, mesmo quando o roteiro envolve os mesmos personagens. Outra final repetida, River Plate e América de Cali. E essa aqui tem um lado trágico para um dos envolvidos. 1976, o River conquista sua primeira Libertadores da história em cima do time colombiano. 2 jogos, 2 vitórias. A primeira ainda na Colômbia por 2-1, com gols de Alonso e Funes para o River e Cabañas, não aquele, para os Diablos. E em Buenos Aires, o Monumental ferve e o River conquista pela primeira vez a principal competição sul-americana. E o América de Cali, vice. Já em 1996, 10 anos após a primeira edição entre as duas equipes, o América de Cali volta com sede de vingança. Primeiro jogo, vitória colombiana por 1-0 com gol de Anthony de Ábila, mas a volta, o Monumental de Núñez volta a ferver. Crespo faz um, Crespo faz outro e River Plate 2-0. E de novo, o América de Cali é vice. Uma dor que virou marca do clube. E o River Plate de Ramon Dias, ele mesmo, mais uma vez campeão, seu segundo título e mais uma vez sobre o mesmo rival. E talvez aquele que seja o duelo mais simbólico entre essas repetições e finais, Santos e Boca Juniors se enfrentaram 2 vezes. Uma decisão de gênios contra uma decisão moderna de completo domínio. Em 1963, o Santos vence no Maracanã por 3-2, mas o Boca volta para a Bombonera fervendo, com sede pelo título. 85 mil pessoas no estádio, gramado ruim, clima hostil, pressão absurda. E com isso tudo, o Boca sai na frente. Só que aí, 3 minutos depois, Dorval acha Pelé, Pelé acha Coutinho, que empata a partida. E pouco tempo depois, Pelé marca um belíssimo gol, chuta entre as pernas do goleiro e estufa as redes da equipe chinesa. O silêncio da Bombonera lotada virou aplausos ao rei. Um momento tão forte que até os argentinos levantavam para admirar o lance. O Santos repetia sua conquista de 62 e o rei era mais uma vez coroado. Exatamente 40 anos depois, em 2003, a revanche. Mais uma revanche que o Boca Juniors transformou em completo domínio. Primeiro jogo, 2-0 na Bombonera. Segundo jogo, 3-1 no Morumbi. Teve o Tevez dançando, Delgado marcou o gol e o Boca Juniors devolve a dor de 1963 com juros e correção monetária. Você percebe aqui um padrão? Quando a final repete, sempre tem alguma coisa levemente diferente. Ou nasce uma lenda, ou um trauma, ou um capítulo que vira memória coletiva. E aí chegamos no ponto central, Palmeiras e Flamengo. Não é só mais uma final, é uma repetição que acontece no mesmo século, em menos de uma década, coisa que só River e América de Cali chegaram perto de conseguir. Só que com um intervalo muito maior. Palmeiras e Flamengo criaram um confronto que foge da lógica histórica da Libertadores. A gente está vivendo algo raríssimo. E para entender o que isso significa, você precisa comparar os padrões das outras repetições. Perceba, Santos e Peñarol. Primeira final virou caos e batalha campal. A segunda virou afirmação da geração Neymar e Ganso. Já River Plate e América, a primeira rendeu um título inédito e a segunda um bicampeonato aliado a um trauma colombiano. Já Santos e Boca, a primeira consagrou o Pelé mais uma vez. Já a segunda consagrou o Boca Juniors do início dos anos 2000 como um dos maiores pesadelos de se enfrentar. Toda repetição vem ou com reparação histórica, mudança de narrativa, transferência de poder, reescrita de memória, ou uma junção de algumas dessas coisas, ou uma junção de todas elas. E agora, Palmeiras e Flamengo entram nessa linhagem de confrontos que passam a definir eras. Mas aqui tem um desafio. Quando a final acontece rápido demais, a memória ainda tá bem quente. A ferida ainda tá aberta. Não é uma história que ficou no passado, é uma história atual. E isso muda
tudo. Porque o confronto entre Palmeiras e Flamengo não é um duelo que vive de lembrança. É um duelo que vive da continuidade recente. E é aqui que o clima pega fogo completamente. Se você olha para Santos e Peñarol, são duas gerações completamente distintas. Santos e Boca, duas épocas completamente diferentes. River e América de Cali haviam passado 10 anos, as equipes não eram mais as mesmas. Agora, Palmeiras e Flamengo é praticamente o mesmo mundo. São os mesmos torcedores, a mesma internet, a mesma rivalidade em campo, a mesma rivalidade digital, é a mesma carga emocional, é a mesma geração de jogadores. São 10 atletas que estiveram presentes na final de 2021 que estarão novamente em 2025, 5 para cada lado. Pelo Palmeiras, o Everton, Gustavo Gomes, Piquerez e Rafael Veiga, além de Andréas Pereira, mas este em 2021 defendeu, em teoria, o rubro-negro. E pelo Flamengo são também 5 jogadores, além do seu treinador. Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Pereira, Michael e Pedro também estiveram presentes naquela partida. O técnico Felipe Luiz, ele ainda era lateral titular do Flamengo e saiu no início do jogo machucado. Essa repetição, ela não é só histórica pelos números, ela é histórica pela pressão. E toda repetição tem o seu clímax. Aqui, o clímax é entender a dimensão deste novo território que as duas equipes estão entrando. Porque quer você goste ou não, Palmeiras e Flamengo virou a grande rivalidade tanto no futebol brasileiro quanto na Libertadores recente. Na história recente do futebol sul-americano, não existe outra rivalidade que tenha se repetido tanto em confrontos decisivos nacionais, internacionais. Não há outras equipes que se enfrentaram tanto em momentos decisivos e que criou mais tensão na era moderna. Esse encontro entre Flamengo e Palmeiras virou símbolo. O símbolo de uma era. É a rivalidade do futebol brasileiro dos anos 2020 alcançando patamares internacionais. E quando você olha tudo isso, dá pra entender como as finais repetidas moldaram Libertadores inteiras. Santos e Peñarol foi a primeira grande guerra. Santos e Boca foi o choque de gerações. River e América foi o ciclo de afirmação e pesadelo. E agora, Palmeiras e Flamengo são o capítulo moderno, o duelo que acontece rápido, que não dá tempo de respirar e que não deixa ninguém esquecer. Então, quando você ouvir alguém falando que é só mais uma final, você já sabe, não há só mais uma final quando se trata de repetição. Quando a Libertadores repete um confronto, ela tá tentando te dizer alguma coisa. E geralmente o que ela tá tentando te dizer vira lenda. E se você quiser continuar nesse clima de amor ao futebol e entender outro capítulo histórico, clica nesse vídeo aqui e vem comigo. Para todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.